Estamos de volta, segundo bloco do nosso programa Brasil Consciência, trazendo hoje as informações sobre o mais novo satélite brasileiro de sensoriamento remoto, o Amazônia 1, que irá ao espaço no segundo semestre de 2020. Nós estivemos nessa semana lá no INPE acompanhando o trabalho de testes no modelo elétrico do satélite. Esse não é o modelo que irá efetivamente ao espaço. Esse é um modelo que é feito, construído só para fazer esses testes elétricos e depois eles fazem um outro modelo que vai ser lançado pelo foguete que vai vencer a licitação. Nós estivemos lá, acompanhamos esse processo de testes e trazemos agora para você entender qual é a complexidade de se fazer um satélite no Brasil. Acompanhe. Aí nós temos o satélite Amazônia 1. Ele é composto por dois módulos. A parte de baixo, essa parte que está mais amarela, é o que nós chamamos de plataforma multimissão. Então, essa é a PMM, e a parte mais de alumínio, que vai até naquele disco ali, é o que nós chamamos de módulo de carga útil. Tá? Então, esta parte de baixo é aquela que foi projetada para operar em diferentes missões, em diferentes órbitas, com diferentes cargas úteis. Qual que é o conceito que está por detrás desse projeto? Que essa parte de baixo, ela praticamente nunca mais fosse refeita, porque ela já foi testada e validada e eu vou simplesmente fazendo a parte da carga útil. Esse aqui é o nosso terceiro modelo do satélite. Nós construímos um modelo igual a esse, que foi colocado em cima do shaker, que é o vibrador, para verificar se ele suportava a vibração durante o lançamento. Isso foi feito em 2013. Aí depois a gente reutilizou alguns equipamentos, fabricamos outros e construímos um modelo térmico, que é para validar aquela questão do controle térmico, que foi colocado dentro daquela câmera grande lá por 21 dias, 24 horas por dia rodando. E esse aqui é o que eu chamei de modelo elétrico, que nós estamos verificando a funcionalidade de equipamento, subsistema e sistema. Então, com isso aqui, é exatamente como se o satélite estivesse em órbita. Após isso, mais ou menos final de novembro, a gente vai começar a integrar o modelo, montar o modelo que vai efetivamente voar. Aí é o modelo de voo, não tem mais nada. No momento a gente está fazendo os testes de FD, que são testes de falha de sistema, para ver a atuação do computador, a automação que ele tem com relação a algumas falhas que podem ocorrer no espaço, né? O satélite, como ele é algo que a gente não consegue fazer manutenção, então a gente tem que tentar todas as possibilidades de falha aqui para a gente não perder a missão quando o satélite estiver em órbita. Todos os equipamentos que a gente tem em volta aqui são EGSS. Aqui eu tenho toda a equipe que trabalha com a gente nos testes elétricos, tem pessoal de teste mecânico também. E então todo mundo tem um computador onde consegue visualizar as telemetrias, que são os sinais que a gente enxerga do satélite, para poder ver a vitalidade dele, ver se ele está ok. Aqui também a gente tem uma parte de simulação, que é um software onde a gente consegue identificar aonde o satélite está, em que ponto da órbita terrestre ele está quando a gente começa as simulações. Qual é a parte mais difícil de fazer um satélite, na sua opinião? Na verdade, o satélite ele é um sistema complexo, né? A gente tem partes mais complexas, que eu diria que é a parte de controle de órbita e atitude, que é uma parte bastante minuciosa. A gente tem que testar todos os componentes, porque são sensores e atuadores em malha fechada, e então é tudo muito coordenado. Então essa é uma parte das mais complexas do satélite. Mas eu diria assim que o mais difícil hoje para nós é conseguir manter uma equipe aqui treinada para fazer essa integração. Mais uma vez, obrigado ao Adenilson e também a Susan, pesquisadora que nos atendeu lá no LIT. Aquela estrutura toda que vocês viram lá é o LIT, o Laboratório de Integração e Testes do INPE, onde os satélites que nós produzimos e também satélites de outros países, até equipamentos industriais, são testados lá nas condições do espaço, né? Vocês viram o Adenilson falando, aquela câmara grande onde eles simulam
a temperatura, 80 graus negativos, 80 graus positivos. Todo esse equipamento é propriedade, patrimônio brasileiro e nós temos acesso a ele, está lá no INPE. Mauri, que tristeza, né, ver uma pesquisadora dizer que a parte mais difícil de fazer satélite é manter uma equipe treinada trabalhando. Né? Não, realmente, porque você leva muito tempo, né, preparando uma pessoa, quer dizer, nós lá no INPE, uma pessoa para ser responsável por um subsistema tem que ser pelo menos 15 anos de experiência para assumir a responsabilidade de um subsistema. E, infelizmente, com as aposentadorias, as pessoas saindo, nós estamos perdendo toda essa qualificação. Porque, na realidade, embora tudo isso esteja documentado, nós temos um sistema muito rigoroso de documentação, o aprendizado é de uma pessoa para outra. É preciso que você conviva com pessoas mais experientes e vá tomando o lugar dele, não é simplesmente ler a documentação. E nós estamos perdendo muitas pessoas hoje no INPE, na engenharia espacial, e não temos condições de contratação, uma condição muito grande, então as equipes estão se reduzindo muito e corremos o risco de perder essa capacitação. Isso, infelizmente, depois do Brasil ter atingido todo um estado da arte na área de engenharia espacial, temos esse risco e, infelizmente, isso vem acontecendo. Você vê até uma moça nova que está ali trabalhando na equipe, já está sentindo a questão de manter uma equipe, que é uma equipe muito grande, tanto no Instituto como nas indústrias também, que passam por treinamento e tudo mais. A indústria chega uma hora que não consegue manter, se não tiver carga, ou muda a pessoa de atividade, ou até a pessoa vai fazer outra coisa na vida. Né? Infelizmente, isso é uma tristeza, que o recurso humano é a coisa mais importante que nós deveríamos cuidar com muito carinho. Era assim na sua época também, não? Sim, eu sou testemunho ocular disso, porque eu saí, me aposentei do INPE e não passei serviço para ninguém. Porque não tinha um jovem lá para mim passar minha experiência. Isso é recorrente em vários grupos. Né? Normalmente a gente chama isso de um desmonte da área de ciência e tecnologia. Todas as pesquisas que você fez, todos os trabalhos que você se envolveu, você não explicou nada para ninguém antes de sair? Nós não tivemos essa felicidade por questões de contratos, né? Passou para alguém, Mauri, alguma coisa? Isso, nós vamos tentando fazer, que na minha área lá, que é a área de carga útil, eu venho do grupo de carga útil de câmeras, né? Nós formamos vários especialistas, bem mais novos do que eu, mas eles também já estão atingindo a idade de aposentadoria. Estou preocupado, né? Mesmo aqueles que foram alunos nossos, que trabalharam nos projetos, e nós tivemos essa preocupação de passar, antes de eu assumir a engenharia e ocupar cargos mais altos, nós passamos essa experiência para outras pessoas, mas essas pessoas já estão chegando à idade de aposentadoria. E aí nós estamos com pouquíssimas pessoas para ficar com essa experiência. Então vai afunilando, vai fechando, você consegue achar alguém que você passa a experiência, mas essa pessoa muito rapidamente atinge a idade de aposentadoria, que é um processo natural, certo? A pessoa não só aposentar, a pessoa vai ficando velha e vai saindo. Você vai à NASA, todo mundo sai, mas outros são contratados e aquilo tem então uma certa perenidade, não é? Um laboratório tão bem equipado, tão bem demorou tanto tempo para ficar construído. Bom, mas enfim, o Brasil não só tem um laboratório capaz de testar satélites, né, como nós já mostramos aí, acabamos de mostrar lá o satélite Amazônia em teste, como também tem uma daquelas salas de controle que você vê no cinema, em que todos estão sentados na frente de computador, vendo os foguetes, os satélites serem lançados em órbitas. Aqui mesmo, em São José dos Campos, dentro do INPE, nós temos nossa sala de controle que monitora todos os nossos satélites que estão em órbita. Vamos conhecer ela agora. Então a gente entrou aqui nesse ambiente, observou que tem uma tela, tem umas baias de trabalho, tem umas cadeiras aqui que parece que vem pessoas aqui assistirem alguma coisa, né? Queria que o senhor explicasse para a gente o que é essa sala. Então, aqui nós estamos no centro de controle, nós temos ao fundo a sala de controle principal do Centro de Rastreio e Controle de Satélites do INPE. Isso aqui é um pequeno auditório onde nós recebemos visitas, né, constantemente, para que vêm visitar o INPE, né, e gostariam de conhecer como é feito o controle dos satélites no INPE. O centro de controle é uma parte do Centro de Rastreio e Controle de Satélites, como eu disse, né? Esse Centro de Rastreio e Controle de Satélites é uma coordenação do INPE, que é composta pelo Centro de Controle aqui em São José dos Campos e mais 2 estações de rastreio. Uma delas está localizada na cidade de Cuiabá,
que é o centro geográfico da América do Sul, né? E com isso, uma antena localizada em Cuiabá consegue cobrir todo o território nacional. O satélite passou sobre o Brasil, o sinal é captado, né, pela antena de Cuiabá. E a outra estação de rastreio, que contém a outra antena de rastreio, está localizada em Alcântara, no Maranhão, que fica no norte do Brasil, né, a 2 graus de latitude sul. Então, lançou o satélite. Uma vez que ele esteja em órbita, vocês conseguem controlar daqui da Terra? Conseguimos controlar o satélite daqui da Terra. O satélite ele, possui um transponder, um sistema de telecomunicações de bordo que emite um sinal em direção ao solo, né, e nesse sinal contém as variáveis de telemetria que dão informações sobre o estado de funcionamento do satélite. Então a gente consegue ver como é que estão as tensões, temperaturas nos diversos equipamentos, as correntes, enfim, a gente vê se tudo está operando de uma maneira conveniente. Por outro lado, a estação de rastreio que recebe o sinal do satélite consegue estabelecer um link ascendente de telecomunicações com o satélite que permite que nós enviemos telecomandos ao satélite para ligar e desligar equipamentos, para executar manobras de transferência de órbita e coisas desse tipo. Então, o satélite é controlado de solo, né? A partir desse centro de controle, nós estamos aptos, por meio dessa rede de telecomunicações de dados, a enviar os telecomandos que vão direto à estação de rastreio, de onde é transmitida via antena ao satélite. Tudo isso em tempo real. Então, daqui nós estabelecemos o controle dos satélites. Nós estamos controlando no momento 2 satélites que foram desenvolvidos no INPE, né, na década de 90 ainda, né, e ainda estão operacionais. E um satélite que foi desenvolvido em cooperação com a China, de sensoriamento remoto, que foi lançado em 2014, dezembro de 2014, e também está em fase operacional. São 2 SCDs, SCD-1 e SCD-2, e o Cibers 4. E o Cibers é o Cibers 4, né, que está operacional atualmente. E esse Cibers tem órbita semelhante à do SCD-1. Isso significa que vão ocorrer passagens simultâneas do Cibers e do Amazônia 1 sobre uma mesma estação de rastreio. Então, com uma estação de rastreio, uma antena de rastreio em uma localidade dessa, em Cuiabá, por exemplo, nós só poderíamos atender a um satélite por vez e teríamos que estabelecer um esquema de prioridade. Então, por esse motivo, né, a gente está instalando em Cuiabá uma nova antena de rastreio. Serão 2 antenas, de maneira que nós possamos atender a 2 satélites, rastrear 2 satélites simultaneamente, que seria o Cibers, por exemplo, e o Amazônia 1. E deve ser lembrado também ainda que no ano que vem seria lançado um novo satélite Cibers, o Cibers 4A, também com órbita semelhante, então seriam 3 satélites. É claro que um deles vai ter que ser priorizado, né, e seria atendido por Alcântara, por exemplo, né, que é a nossa outra estação de rastreio. Bacana, eu ainda não tive a oportunidade não tinha tido a oportunidade de conhecer e muito menos de participar. Vocês assistiram ao lançamento de alguma coisa ali daquela sala do INPE, do controle? Sim, na época sim. De qual satélite? SCD-1. O SCD-1 você assistiu de lá. Você assistiu qual, Maurício? Eu assisti o Cibers, né? O Cibers. Normalmente eu ficava aqui no São José dos Campos em contato com o lançamento na China o tempo todo, vendo. Quando você lança o satélite, né, o momento mais crucial é a abertura dos painéis. Que é abrir o painel, que é um momento crítico. Se não abrir o painel, você perde o satélite. Abrir os painéis, a gente comemorava aqui no centro de controle a abertura dos painéis. E depois que o satélite saiu do foguete, ele ainda tem que abrir o painel solar. Abrir o painel solar. Essa senão, é a primeira... obviamente, ele não vai ter energia. Então, o que você faz? Você lança o satélite. Normalmente, no caso do longa marcha, ele é um lançador muito bom, que ele coloca o satélite já numa atitude boa. Mas há certos lançadores que jogam o satélite girando. Aí você tem que reduzir a rotação do satélite, ter certeza de que ele realmente está numa posição razoável para depois abrir o painel. Então isso é um momento muito perigoso esse, que o centro de controle tem que estar trabalhando. Então tudo isso aí é feito um script anterior de como você vai agir. Porque você imagina que na hora que você lança o satélite, que você está diminuindo a rotação do satélite, há uma falha no satélite.
e você fica sem uma roda de reação. Então nós já temos aí, que a menina está falando dos FDIRs, nós temos todas as falhas possíveis de acontecer e o tipo de atuação que você tem que mandar, o comando que você manda, porque você tem que estabilizar o satélite, abrir os painéis, porque tem que abrir logo, você tem bateria para meia hora, no máximo 1 hora. Se você não abrir os painéis, você perde o satélite totalmente. Abriu o painel e aí ele começa a ter energia, e aí você vê que órbita que ele está, e aí você vai trazer ele para a órbita com o sistema de propulsão, tá, até estabilizar o satélite. Desculpa, eu ia perguntar um negócio, mas peraí, como é que eu controlo um objeto em queda livre que pesa 700 quilos? Vocês têm um joystick lá? Não. O que acontece, quando ele fala de controle, você joga o satélite em órbita, ele tem um computador de bordo que já tem todas as subrotinas do que ele tem que fazer. Então o controle aqui de baixo é um controle um pouco mais, tipo liga, desliga, não faça isso, tal, né? Entre em tal subrotina, mas todo o script, vamos dizer assim, todo o software, todo o algoritmo já está instalado no computador de bordo, que já sabe o que fazer durante toda a sequência de entrada em órbita. Então aqui embaixo não há improvisação não, simplesmente você acompanha para ver se você tem que atuar em algum tipo de situação. É muito comum receber as telemetrias, ele falou das telemetrias, um satélite envia para a Terra, no caso dos Siberius, perto de 1000 parâmetros cada vez que ele passa, e esses 1000 parâmetros você tem a saúde do satélite. Então você vê se algum computador está com algum problema, se tem que entrar o redundante, tensões, correntes, temperatura. Às vezes os Siberius, por exemplo, 2B teve uma diferença de 2 graus de temperatura que preocupou a gente durante muito tempo. Então tudo isso aí é motivo de muita discussão. Mas aquele momento de injeção em órbita é um momento bastante crítico. O Adenilson, que apareceu ali, participou de várias discussões, eu vi, nós já temos tudo isso bem discutido lá no INPE, para todas as situações, como é que você vai agir caso você tenha uma falha nesse momento. Vitor, o lançamento que você estava foi em 93, né? O SD. Tem saudade desse ambiente de pesquisa, de ser um iteano, estar lá comendo pedra durante o dia, à noite? A saudade é exatamente a equipe que foi falada aí, né? Que a gente vê as pessoas se desenvolvendo, né? Assim, bem motivadas, né? E é isso. Muito bem, é isso. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes você fica com o comentário econômico de Renata Belzunces. É um instante só. Uma das características da economia aeroespacial é a capacidade de gerar produtos e serviços com alto nível de valor agregado e que não ficam restritos somente ao segmento aeroespacial. Esse segmento, ele gera as tecnologias específicas para seus fins próprios, mas também muitos dos seus desenvolvimentos são passíveis de serem aplicados em outros setores. São passíveis de serem aplicados na indústria, são passíveis de serem aplicados na agricultura e estão até mesmo no nosso dia a dia. 3 exemplos são o forno micro-ondas, o leite infantil, a fórmula de leite infantil e o aspirador de pó. São derivações de tecnologias geradas nesse segmento. A esses processos de derivação se dá o nome de spin-off. Uma outra característica da economia aeroespacial é a capacidade de gerar sinergia com outros setores. E um desses setores, quando a gente fala em sinergia, a gente está falando, vamos pensar em aproveitamentos comuns, né, em possibilidades de fazerem aproveitamentos comuns. Esse setor tem uma sinergia muito importante com o setor aeronáutico. No setor aeronáutico, o Brasil ele está extremamente bem posicionado com a Embraer, sendo a principal companhia nos seus segmentos de jatos médios. A venda da Embraer para a Boeing nesse momento certamente não é um elemento que corrobore, que colabore para o desenvolvimento e uma manutenção e um aproveitamento ainda maior das sinergias entre a economia aeroespacial e a economia do setor aeronáutico. Eu gostaria de chamar a atenção para esse fato, porque esse é um fato da nossa atualidade, esse é um fato que está sendo tratado nesse momento. Novas informações vieram à tona sobre o acordo entre a Embraer e Boeing, revelando que não se trata de fato de um acordo, revelando que de fato se trata de uma compra em que todo o segmento comercial da companhia seria adquirido pela Boeing e a Embraer teria apenas nessa companhia nova a ser gerada um assento como observadora dos processos, sem poder de decisão alguma. O setor comercial da Embraer é aquele que envolve o maior número de engenheiros e é aquele que tem os produtos mais lucrativos.
Então, com o setor comercial em xeque, os demais, a aviação executiva e a defesa, ficam comprometidos. E, de certa forma, toda a possibilidade de construção de uma economia aeroespacial pujante dá um passo mais atrás do que todas as dificuldades que nós enfrentamos atualmente. Então, olho nisso, olho porque a Embraer certamente influencia o desenvolvimento da economia aeroespacial no nosso país.